Queridos, a paz do Senhor, nessa noite nós estamos reunidos mais uma vez para juntos celebrarmos o nome do Senhor. E eu convido os irmãos então a abrirem as Escrituras no texto de Jeremias, capítulo de número 29 e os versículos de número 11 ao 14. Jeremias, capítulo de número 29, versículos 11 ao 14, nós passaremos a ler agora. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei, para o exílio. Esse texto, então, meus irmãos, é um texto de esperança. Para nós, foi para o povo de Israel, e também é para nós, nesses dias que estamos vivendo tão difíceis, mas que nós saibamos que isso não vai nos destruir. O Senhor diz para mim, diz para vocês nessa noite: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de morte. Então o Senhor tem pensamentos bons para nós, meus irmãos, mesmo diante de tantas dificuldades da vida atual. Convido você então, nessa noite, a cultuar o Senhor. Curvemos as nossas cabeças, as nossas frontes, e nós vamos orar. Após a oração então, as meninas estarão conduzindo o louvor. Curve a sua fronte aonde você está, na sua casa, agora, e oremos ao Senhor. Te damos graças, Pai, por esta noite de domingo, em que nós estamos aqui para engrandecer, para adorar, para glorificar aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que tem o domínio de tudo e de todos nas tuas mãos, Senhor. Nada foge ao teu domínio. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Meu Deus, que esses dias tão conturbados não nos impeça de adorar, de glorificar, de exaltar o Senhor, o que estamos a fazer nessa noite. Conduz esse culto na tua presença, o louvor, as orações, a mensagem de tua palavra, que cada irmão nas suas casas sejam alcançados e abençoados pelo Senhor, como já são, no nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor, adoremos ao Senhor aí na sua casa. Você está adorando juntamente com o Ministério de Louvor. Amém, glória a Deus. Queremos convidar você na sua casa para adorar o nome do Senhor nesse momento. Que você venha fechar os seus olhos e adorar junto conosco, em nome de Jesus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus amado.
me aceitas com os meus medos, falhas e tremores. Enche, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Declare nessa noite: Cristo, Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo, Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e adorar o nome do nosso Deus. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor por nós, Jesus. Obrigado, Senhor, por ter nos alcançado e por cuidar de nós todos os dias, Senhor. Mesmo nós sem merecermos, Senhor, mas tu continua cuidando de nós e nos guardando, Senhor, debaixo de tuas asas, Senhor. Obrigado, Pai, por cuidar, Pai, de nós. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado, Jesus, por esse dia. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Eu não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mas mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu
tens sido tão bom, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Obrigado, Senhor, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Eu não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mas mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Eu não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mas mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de eu não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mas mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Obrigado pelo teu amor, Senhor, por nós. Nesse momento agora você venha declarar com o seu coração que você quer conhecer Jesus todos os dias. Nós temos muito tempo livre agora, então dê o seu tempo para Ele, entregue esse momento para Ele, entregue a sua vida, entregue o seu coração para Ele, os seus planos, descanse nele, peça para conhecê-lo nesse momento. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia.
pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe, e eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Oh, e ser achado nele. Eu quero ser achado em ti, Senhor. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe, e eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero te conhecer. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. E o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado, e o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, Jesus. Aleluia. Glorifiquemos ainda o nome do Senhor e vamos declarar nesse momento que Ele é grande sobre as nossas vidas, que Ele é grande sobre tudo aquilo que está acontecendo em minha humanidade nesse momento.
Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Declare nessa noite: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Declare: grande, grande, quão grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Nós queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Amém, glória a Deus. Para terminar esse momento de louvor, declare junto conosco que Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. Aleluia. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és.
crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha a tua igreja está. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, e tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha a tua igreja está. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse momento de louvor e adoração a Ti, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Por estar suprindo as nossas necessidades, Senhor, pela Tua proteção e pelo Teu cuidado, Pai. Eu sei que o Senhor está aqui conosco, Pai, e nunca nos deixou só. Obrigado por tudo. Eu te agradeço por esse momento, Pai, de liberdade em Tua presença. Ora, entregando em Tuas mãos a palavra. Fale conosco através do Teu Filho. É assim que nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero cumprimentar os irmãos mais uma vez, com a paz do Senhor. Dizer que é uma oportunidade rica de nós podermos cultuar o Senhor, adorá-lo com as canções que foram entoadas nessa noite. Que Deus, através dessas canções, penetre a sua casa, o seu lar e abençoe você e sua família nessa noite. Mas vamos agora então ouvir a mensagem da palavra de Deus. E eu quero, nesses dias que temos vivido, como temos falado, dias difíceis, mas que nós não estamos sós. Que o Senhor dos Exércitos tem estado conosco, está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, nesses dias difíceis, 3 importantes coisas que nós precisamos entender nas Escrituras, que vão nos ajudar nesses dias. Então, eu não tenho um texto específico, vamos dar uma passeada em alguns textos, e à medida que eu for citando os textos, os irmãos, nós iremos ler com os irmãos. Mas, queridos, nós poderíamos dizer que as 3 coisas mais importantes da vida de uma pessoa, e mais do que nunca nesses dias, as 3 coisas mais importantes da vida de qualquer ser humano, e aí falamos isso no que diz respeito na vida normal, mas muito mais agora nessa vida conturbada que temos vivido, nós poderíamos dizer que você precisa saber algo que mude positivamente a sua vida. Então, isto é a primeira coisa importante da vida de uma pessoa. Ela precisa saber algo que mude positivamente a sua vida. Ela precisa, em segundo lugar, fazer algo que
mude decisivamente a sua vida. Terceiro lugar, ela precisa almejar algo que mantenha maravilhosamente a sua vida. Eu repito para que você fixe nessa noite: saber algo que mude positivamente a sua vida. Esse é o primeiro conselho que vamos ver nas Escrituras. Segundo, saber algo que mude decisivamente a sua vida. E em terceiro lugar, almejar algo que mantenha maravilhosamente a sua vida. Agora, estas três coisas, elas agem na nossa vida das maneiras as mais diversas. E muitas das vezes essas três coisas geram uma crise na vida de muitos. E crise é a palavra do momento. Mas estas informações que eu citei agora gera uma crise, porque muitas das vezes, e basicamente era isso que estava acontecendo com a nossa vida, e talvez seja isso que esteja acontecendo. Tudo que sabemos, às vezes, tudo que uma pessoa sabe, não mudou o seu jeito de viver e de ver a vida. Às vezes, não só, realmente sabemos muitas coisas, mas estas coisas não têm mudado a nossa maneira de viver, não têm nos feito enxergar a vida como ela deveria ser enxergado. Tudo que às vezes nós fazemos não ajuda. Às vezes estamos fazendo muitas coisas que não têm ajudado-nos em nada. E às vezes tudo que almejamos não nos motiva e não nos assegura uma real felicidade. Muito bem, a Bíblia então nos oferece três coisas maravilhosas, e eu compartilho com vocês nessa noite as três coisas que a palavra de Deus nos oferece, que a palavra de Deus nos mostra, que vai nos ajudar a saber algo que nos motiva, fazer algo que nos dá prazer e almejar algo que realmente valerá a pena. Então, eu quero compartilhar em primeiro lugar, meus irmãos, a primeira coisa que eu e você devemos saber, está no texto de João, capítulo de número 9, texto muito conhecido, João, capítulo de número 9, e o verso de número 25. O texto de João, capítulo 9, nos fala, história bastante conhecida, do cego. O cego que nasceu, cego de nascença. E o capítulo 9 do livro de João, então, nos narra essa história, quando o apóstolo João, ele diz assim no capítulo 9, caminhava Jesus e viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Aqui então nós temos a história desse cego de nascença, e o texto prossegue. Você vai ver que o Senhor Jesus cura esse cego. Ele faz lodo com a saliva, coloca nos olhos desse cego, e o cego passa a ver. E aí surge um conflito, porque Jesus curou esse homem num dia de sábado, e os fariseus ficaram furiosos, porque Cristo havia curado este cego. E chamam o cego, algumas vezes, a presença deles, e indagam o cego: você era cego? E ele disse: sim, eu era cego. Quem foi que lhe curou? E ele realmente ainda não sabia quem o havia curado. Ele só havia falado, só tinha ouvido que era Jesus, mas ele não conhecia ainda. Ele disse: eu não sei quem me curou. E
o texto prossegue e eu chamo a sua atenção exatamente esses homens, os fariseus. Eles pressionam o que era cego, pressionam a sua família, mas na terceira vez que eles chamam o cego à presença deles para indagá-los acerca de quem o havia curado, no versículo 25 eu chamo a sua atenção. Olha o que é que o cego falou pela segunda vez. Verso 24 e 25 do capítulo 9. Então chamaram pela segunda vez o que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Verso 5, olha o que ele diz. Verso 25, ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora eu vejo. Meus queridos irmãos, a primeira coisa que a Bíblia nos oferece então, para nós sabermos, é exatamente isso. O cego diz: olha, se ele é pecador, eu não sei. Eu não quero saber da confusão de vocês com Jesus. Eu quero saber de uma coisa. Eu só quero saber que eu era cego e agora eu vejo. O homem, meus irmãos, nesse texto do capítulo 9 de João, curado da sua cegueira por Jesus, a gente pode ver que ele não sabia muita coisa, meus irmãos. Talvez nesses dias você não esteja entendendo o que está acontecendo, e nenhum de nós estamos, de certa forma, entendendo. Tem sido um momento difícil para nós, mas que nós não coloquemos os nossos olhos nessas coisas que estão acontecendo. Que eu e você possamos dizer como disse o cego, e ele retrucou: se ele é pecador, não me interessa, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Então a gente percebe que o homem aqui curado dessa cegueira por Jesus, ele não sabia de onde quem o tinha curado, sabe? Ele não sabia de onde tinha vindo a resposta à sua necessidade, que era de ver. Ele não sabia, ele não estava interessado em muitas coisas do dia dele, do dia a dia dele, que esses fariseus estavam aí tumultuando. Esse homem, irmãos, não sabia, talvez, e certamente ele não sabia teologia, ele não sabia de política, ele não sabia e nem queria saber de filosofias, mas ele sabia que ele tinha sido curado, ele sabia que ele tinha sido alcançado por Jesus, que ele tinha saído das trevas para a luz. E eu quero, meus irmãos, dizer para nós nessa noite, tá? Há muita coisa acontecendo, mas que eu e você não... Claro, a gente tem que se formar, mas não coloque seu coração nestas coisas. A coisa mais importante para nós sabermos nesses dias, meus irmãos, é que nós éramos cegos, mas Cristo nos deu a luz. Enxergue pelos olhos de Jesus Cristo de Nazaré. Não veja como os demais estão vendo essas situações difíceis e tenebrosas. Esta é a coisa principal e fundamental para alguém saber, para nós sabermos, é que Cristo nos salvou, é que Cristo nos tirou das trevas para a luz. É que seu sacrifício na cruz do Calvário por nós, meus irmãos, é suficiente. Nós precisamos saber em quem nós temos crido. A nossa fé em todo e qualquer momento, e muito mais nesses dias, deve estar alicerçada na pessoa de Jesus Cristo. Cristo lhe salvou. Que esses sejam dias, meus irmãos, que nós venhamos saber disso, que pela graça eu fui salvo, nós fomos salvos mediante a fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a primeira coisa
que a Bíblia nos oferece, irmãos, é que nós precisamos saber quem é o nosso Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Que você diga, como disse esse homem, esse cego que nasceu cego, mas agora Jesus havia restituído a vista a ele. Ele disse para aqueles homens: olha, eu não quero saber de nada. Ele retruncou: se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Desfrute da salvação de Cristo nesses dias tão difíceis. A segunda coisa que a Bíblia nos oferece, meus irmãos, e que eu digo para vocês nessa noite, está no texto de Filipenses, capítulo de número 3. E eu convido você também a abrir as Escrituras, Filipenses, capítulo de número 3, e o verso de número 13. Aqui está então o que você e eu devemos fazer nesses dias. Primeiro nós vimos que uma coisa nós precisamos saber, uma coisa só: nós éramos cegos, mas agora Ele nos deu vida, Ele nos deu luz, Ele nos deu salvação. Segundo conselho que a Bíblia nos oferece nessa noite para sabermos, é uma coisa a fazer. O que temos a fazer? Olhe comigo o texto de Filipenses, capítulo de número 3, e o versículo de número 13, diz o apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo de número 3, eu vou ler a partir do verso 12, Paulo diz assim: não que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Verso 13, irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avanço para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Segundo conselho que a Bíblia nos dá, irmãos, é que nós precisamos exatamente fazer o que o versículo de número 13 diz. Irmãos, Paulo diz: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que adiante de mim estão. Meus irmãos, veja, o apóstolo Paulo está dizendo que ele havia abandonado tudo, ele havia deixado tudo, e Paulo vai falar então, no contexto desse capítulo, que ele era um homem muito habilitado, havia sido fariseu dos fariseus, porque o capítulo 3 traz uma discussão exatamente sobre os pregadores da época, os líderes da época, e Paulo então contesta esses líderes da época, e eles então retruncam Paulo, dizendo que Paulo não era um verdadeiro apóstolo. Mas o apóstolo Paulo então, veja, nos versículos 4, Paulo diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Estou lendo o capítulo 3, verso 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, ele começa então a dizer quem ele era. Quem era Paulo? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas olha o verso 7, ele diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei-o perda por causa de Cristo. Verso 8, ele diz: sim, deveras considero todas estas coisas como perda,
por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede, a justiça, só um momentinho, irmãos, deixa eu voltar aqui. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, verso 8, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo, verso 9 ele diz, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé, em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então Paulo contesta aqueles que confiavam na carne, e ele diz, olha, se vocês acham que pode confiar na carne, pelos dotes de vocês, eu ainda mais, eu muito mais. E ele diz quem ele era, mas ele diz, olha, eu abri mão de todas estas coisas. Verso 7 ele diz, o que para mim era lucro, considerei-o perda, por causa de Cristo Jesus, o meu Senhor. E interessante que Paulo, o sentimento de Paulo aqui, é aquele sentimento de alguém que perdeu algo, mas que o perdeu definitivamente. O sentimento aqui é talvez aquela pessoa que está com uma moeda nas mãos, e essa moeda cai em um bueiro, e ele não tem mais como recuperar. Paulo diz, olha, tudo isso eu abandonei, por causa de Cristo Jesus, o meu Senhor. E aí no verso 13 ele diz, olha irmãos, Paulo vai tratar da questão da perfeição, e Paulo diz, olha irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu tenha alcançado a perfeição. Irmãos, quem está falando isso é Paulo. Quanto a mim, eu não julgo que eu tenha alcançado a perfeição. Ele diz na segunda parte do verso 3, mas uma coisa eu faço. E aqui está, irmãos, segundo o conselho da Bíblia, o que eu e você devemos fazer nessa noite é abandonar tudo aquilo ao qual estamos apegados. Sabe por quê? Pelo conhecimento, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que nesses dias, meus amados irmãos, igreja do Senhor, nós possamos tomar essa atitude que Paulo tomou. O que você tem que fazer nesses dias, o que nós temos que fazer nesses dias, é abrir mão de tudo e correr para os braços de Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que adiante de mim estão. Deus tem coisas gloriosas, Deus tem coisas maravilhosas, meus irmãos, para nos mostrar nesse período de turbulência. E Paulo diz, olha, eu abro mão de tudo. E sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou prosseguir, eu vou avançar. Verso 14 ele diz, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, olhe para a cruz, olhemos para o nosso alvo, o alvo da nossa vocação é Cristo. Oremos para o prêmio, ele diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, quem quer mudar, meus irmãos, a sua vida, quem quer mudar algo em si mesmo, quem quer dar um novo significado à sua existência, nós estamos vivendo um momento oportuno para isso. Deus tem nos sacudido, é tempo de nós
tomarmos decisões, é tempo de nós darmos significado à nossa existência, e a daremos quando nós olharmos para Jesus de Nazaré, o autor e o consumador da nossa fé. Paulo diz: eu prossigo, não pare, prossiga prossiga na jornada, olhando para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Então, como eu havia falado, quem quer mudar algo em si mesmo, quem quer dar significado à sua existência, igreja, irmãos, toma uma atitude. A vida, então, o texto nos mostra isso, é uma corrida. Paulo fala que está correndo, nós não podemos parar. Mas nós não estamos correndo, meus irmãos, sem rumo. Nós não estamos correndo sem alvo. O cristão, ele sabe para onde caminhar. E nós estamos caminhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A vida é uma corrida, tá? E quem não se movimenta, quem não se move, quem não trabalha, não alcança os seus alvos. Quem se abate, quem se cansa facilmente, quem desiste, meus irmãos, não vai chegar aos seus objetivos, tá? Então, o Evangelho nos mostra que, ao sabermos isso, nós precisamos praticar. Então Paulo diz: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que adiante de mim estão, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O terceiro conselho, irmãos, que a Bíblia nos dá, a Bíblia nos diz então: uma coisa eu sei, você precisa saber que Jesus te tirou das trevas para a luz. Uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que adiante de mim estão. Terceiro conselho que eu trago para nós nessa noite está em Salmos, capítulo 27. Convido os irmãos a abrirem as escrituras. Salmo 27, livro do Salmo, capítulo 27, diz o versículo de número 4, Salmo 27, e o versículo de número 4 está escrito desta maneira: o salmista diz. O Salmo 27 é um belo salmo de encorajamento para nós. O salmista diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Aqui está o conselho, terceiro conselho, nessa noite para nós, que é exatamente o que buscar. O que buscar, irmãos? O que buscar nesses dias? Olhe comigo o verso 4, ele diz: uma coisa peço ao Senhor. É a oração do salmista Davi, que deve ser a minha e a sua oração. Uma coisa peço ao Senhor, ele diz, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Aqui está, meus irmãos, o que eu e você devemos buscar nesses dias. E interessante, esses dias que estamos afastados da casa de Deus, que foi nos imposto isso, né? Um afastamento social. Nós estamos vivendo um momento de reclusão social. Estamos impedidos de vir cultuar a Deus no templo por causa de uma pandemia do coronavírus. Mas veja, o salmista, ele nos dá hoje o que eu e você devemos buscar. Ele diz na segunda parte: uma coisa buscarei,
que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo ou no seu santuário. O salmista então, irmãos, nos diz aqui o que devemos buscar, e uma busca, veja no verso 4, em 3 etapas. Ele ora e ele diz: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. Primeiro, que eu possa morar na casa do Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Meus irmãos, ele diz uma busca por uma proteção, por um abrigo eterno, que ao retornarmos, ao sairmos dessa quarentena, você e eu encaremos isto com uma responsabilidade maior, de querer estar na casa de Deus, morar na casa de Deus, a busca por um abrigo eterno, é o que ele vai dizer também no Salmo 23, né? No finalzinho, que eu possa morar na casa do Senhor por longos dias, todos os dias da minha vida. Então, o que devemos buscar, irmãos, nesses dias, é ter saudade do templo. Busque a Deus na sua casa, mas você e eu sabemos quanto tem feito falta o estarmos aqui reunidos uns com os outros. Davi diz aqui: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei. Peça isso e busque, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então, ele nos mostra aqui uma busca em 3 etapas. Primeiro, morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. É isso que eu e você devemos desejar nesses dias, todos os dias da nossa vida, morar na casa do Senhor por todos os dias. Que nós contemplemos, meus irmãos, quando ele fala que para contemplar a beleza do Senhor, está se tratando de uma experiência real que nós devemos ter com Deus. É interessante que muitos têm vindo à igreja, e Deus permitiu isso, irmãos, para que nós venhamos dar todo crédito em adorar a Deus na sua casa. Quando entrar nesse templo, eu e você venhamos experimentar, provar a graça de Deus em espírito e em verdade. Então, quando ele diz contemplar, para que eu possa contemplar a beleza do Senhor, que coisa maravilhosa. Oh, meus irmãos, mas nesses dias, contemple também a beleza do Senhor. Busque isso, morar na casa de Deus. Busque contemplar a beleza do Senhor, experimentar a graça e a plenitude do nosso Deus. Encha-se do Espírito Santo, como está escrito em Efésios capítulo 5, versos 18. Exorto, irmãos, aqui: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão e contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, em hinos, em cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor com graça em vossos corações, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma coisa precisamos buscar, meus irmãos, uma coisa precisamos buscar nesses dias: morar na casa do Senhor, contemplar a formosura do Senhor, a glória do Senhor, a beleza do Senhor. E em terceiro lugar, ele diz, na última parte do verso 4, e meditar no seu santo templo. É tempo de meditar, é tempo de estarmos, irmãos, em comunhão com Deus. Meditar na sua casa, mas meditar muito mais na casa de Deus. Meditar significa a busca pelo conhecimento de Deus e o conhecimento da sua palavra. Meditar significa a busca
pelo conhecimento da vontade de Deus. Então, meus irmãos, que nesses dias tão turbulentos, que nesses dias de incertezas, eu e vocês venhamos fazer o que a Bíblia Sagrada nos diz. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que adiante de mim estão, olhando para Jesus, o autor e o consumador da minha fé. E em último lugar, uma coisa buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Meus irmãos, a sabedoria consiste em aplicar de forma prática os preceitos de Deus. Se eu e você fizermos isso, o capítulo 27, escute, encerra assim, e eu concluo com os versículos 13 a 14 do capítulo 27 de Salmos. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Que Deus nos abençoe e aplique sua palavra no nosso coração, no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, e vamos orar através dessa canção, que vamos cantar agora, e depois que as meninas cantarem, você aí na sua casa, nós aqui, cante conosco esta canção. Nesses dias de incerteza, nos apeguemos ao Senhor. Incerteza e medo em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos liga nova atrás. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto e muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções, que mesmo em tentações e fraco, creio em ti, eu creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em
Acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto e muito em breve voltará. Creio em Ti. Creio em Ti. Aplica a Tua palavra no nosso coração, Senhor. E que nesses dias difíceis, mas temos a certeza e sabemos em quem temos crido, que venhamos estar com os nossos olhos fitos no Senhor. Nós abençoamos cada irmão, cada família da igreja, que a Tua graça, Senhor, repouse sobre cada família da Tua casa, no nome de Jesus. Ok, irmãos, temos alguns comunicados a fazer, antes de concluir o nosso culto, e esses comunicados são importantes, eu gostaria que você atentasse para eles. Ok, a grande pergunta é: quando voltaremos? Quando, está todo mundo ansioso, quando é que os cultos voltarão a acontecer publicamente com todos os irmãos? Vocês sabem, tem tido muita discussão sobre isso nesses últimos dias. O presidente da República editou um decreto, alguma coisa assim, nesse sentido, liberando os cultos, ou liberando as igrejas evangélicas, colocando as igrejas evangélicas como na ordem de serviços essenciais. Mas nós precisamos então ter um entendimento sobre isso. Não é que os cultos deveriam voltar, apenas que a igreja ela deve dar assistência aos seus membros, que a igreja deve dar toda uma assistência nesse tempo tão difícil. Tem muita gente deprimida, tem muita gente desesperada por conta dessas situações, e a igreja deve dar assistência. Mas quanto aos cultos públicos, meus irmãos, ainda não devem acontecer. As autoridades de saúde têm dito que nós estamos no início da epidemia. Então, eles colocam como uma montanha. Então, nós estamos no início, subindo a montanha. O que é que acontece? O pico dessa pandemia, o pico dessa pandemia vai acontecer agora nos próximos meses. Então, abril e maio. A gente espera que volte antes. Me parece que o decreto do governador aqui na Paraíba vai até o dia 7 de abril. Então, vai dessa segunda que vem, a segunda, essa agora, até a outra segunda, se não me foge a memória. Então, sim, não há uma previsão. Tudo é muito dinâmico nesse momento que estamos vivendo. Então, é bem provável, vamos aguardar a evolução dos fatos e aí o pastor Alcione, que é o coordenador agora, diretor-geral das igrejas do Betel, reunido com o CONIMB, que é a Convenção das Igrejas Missionárias Evangélicas do Betel Brasileiro. Então, decidimos por não voltar ainda. Os cultos ainda continuarão online, os irmãos continuarão adorando a Deus em suas casas. E recomendamos aos irmãos que não saiam de casa, a não ser por uma extrema necessidade, meus irmãos. Eu quero o diretor da OMS, a Organização Mundial da Saúde, falou algo esses dias que me chamou a atenção. Escute o que ele disse. Ele disse assim: a maneira como viveremos daqui para frente. Escute, ele disse isso já há alguns dias atrás, mas vale para nós hoje, e vai valer esses dias, para mim, para vocês, para nós que somos cristãos, que valorizamos a vida. Ele diz assim: a maneira como viveremos daqui para frente pode significar a vida
ou a morte de alguém. Então, isso é muito sério. A maneira como estamos vivendo e como viveremos daqui para frente, irmãos, poderá determinar a vida ou a morte de alguém. Por quê? O vírus, ele não anda só. O vírus anda através das pessoas. Somos nós quem transmitimos. Então, ainda não é o momento de sairmos de casa. Atendamos às recomendações das autoridades de saúde, da OMS, do Ministério da Saúde do Brasil, e só saiamos para necessidades extremas, ok? Então, comunico também aos irmãos, mais uma vez, das necessidades da nossa igreja. Então, como as suas necessidades também, realmente, e aí está a discussão entre saúde e economia, porque muita gente perdeu seus empregos, né? Quem é autônomo não está trabalhando, não está gerando renda, estamos com essas dificuldades, mas todos nós estamos nesse patamar, nesse barco, mas comunicamos aos irmãos, e já comuniquei, as contas não param, tanto as suas, como as nossas, como a da igreja. Então nós temos alguns compromissos a serem pagos, e necessitamos que os irmãos continuem fazendo as suas contribuições através dos seus dízimos e das suas ofertas. Então já comunicamos que você pode deixar na casa, na loja do nosso irmão João, diácono João, deixa com ele ou com a tesoureira Dalvani, tá? Se ficar melhor, ou você pode também fazer os seus depósitos, ou você pode fazer por conta bancária, transferência ou depósito dos seus dízimos e das suas ofertas. Solicitamos aos irmãos que façam isso, inclusive os que não fizeram ainda esse mês mês de março, porque estamos terminando o mês e ainda há algumas contas a serem pagas. E façam isso também, normalmente no início agora de abril. Tá? Conto com a sua compreensão e a sua colaboração. Ok, então terça-feira teremos o nosso culto online, no domingo teremos também o nosso culto, é bem provável que ainda não aconteça, e a ceia acontecerá no primeiro culto que retornarmos de domingo. Então, assim que retornarmos, nos reunirmos aqui no templo, o primeiro domingo que acontecer após todo esse vendaval, nós teremos a nossa ceia. Deus abençoe os irmãos, um forte abraço a todos. Esse não podemos fisicamente, mas podemos nos abraçar virtualmente. Deus abençoe os irmãos, uma semana abençoada, e que você e eu estejamos ligados com os céus. Deus nos abençoe. Vamos orar, e logo após eu vou ministrar a bênção apostólica. Curve a sua fronte aonde você está. Damos-te graça, Senhor, no nome de Jesus, por tua bondade para conosco. Louvamos-te porque temos a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. De que tudo, Senhor, está debaixo da tua direção. Nada foge à ação soberana do nosso Deus. E que esses dias de conturbação também sejam dias, que esses dias de incerteza sejam dias de, ó Deus, de espera no Senhor, de fé, de renovo da fé, renovo da esperança, renovo do amor, renovo da alegria da salvação, que venhamos mergulhar, Senhor, no conhecimento do Senhor, renovo da alegria de te servir, da alegria de caminhar para a tua casa. Abençoamos cada irmão, abençoamos cada família, oramos pelos enfermos, que o Senhor sare os enfermos, oramos para que o Senhor nos guarde desse mal, ó Deus, desse Covid-19, livra-nos, Senhor, guarda a nossa vida e a nossa casa,
desde agora e para sempre. Agora, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, amado e querido Pai, as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todos vós, amados irmãos, e com toda a igreja de Deus espalhada em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.